Pessoal, capítulo novo de Berserk saiu e como prometido pra vocês, estamos chegando ao fim da nossa semana de Berserk aqui no canal. Hoje, com um vídeo que eu estava devendo pra vocês há muito tempo. Afinal de contas, quais são as fraquezas do Griffith? O que podemos esperar para que o bando do Guts use para derrotar ele em Berserk? Vou logo te falando, tá? A última revelação de mais uma das fraquezas dele veio nesse capítulo 384. Fala pessoal, tudo tranquilo pra vocês? Eu me chamo Ítalo, ou Negão Nerd pra quem é mais chegado aqui no canal. E sejam muito bem-vindos pra mais um vídeo de Berserk aqui no canal. Cara, finalmente a gente fez uma semana completa só de conteúdos de Berserk em homenagem e em honra a este capítulo novo que saiu. E hoje a gente vai estar falando das fraquezas do Griffith, que inclusive até foram reveladas neste último capítulo, junto com outras coisas que a gente já pode perceber ao longo da obra. Então, sem enrolação, deixe seu like, hype o vídeo pra caramba, me ajuda muito a continuar trazendo esse conteúdo de Berserk maravilhoso aqui no canal. Então, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Pessoal, a primeira coisa que com certeza temos que falar, que são uma das mais tranquilas e maiores fraquezas do Griffith, é a dependência dele com a casca. Pessoal, devido ao contato e conexão que o Griffith fez propositalmente no eclipse com a casca, ele depende totalmente que ela esteja próxima dele. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas isso é evidente desde que ele foi atrás dela quando o Guts reencontrou ele com ela pela primeira vez. E também na segunda vez quando ela é raptada pelo Griffith mais uma vez e é apreendida no castelo de Falconia. Eu não sei se vocês perceberam isso muito bem, pessoal, mas o Griffith, ele tem uma certa agilidade quando se envolve a casca, por conta da questão do eclipse. O Griffith, ele tem a conexão com o Garoto da Lua, ambos dividem o mesmo corpo. Sendo assim, ele tem quase como um afeto maternal pela casca, precisa que ela esteja próximo para ele não se ferrar. A gente também vai falar sobre o Menino da Lua aqui, o porquê que ele também tem essa necessidade que a casca fique próxima, mas por conta dessa questão dele ser o Garoto da Lua, ele desenvolveu sentimentos de maternidade com a casca, fazendo com que ele tenha essa dependência emocional de manter ela próxima. Isso é uma das maiores fraquezas dele atualmente em Berserk, pois eles podem usar isso para obrigar a ele a ficar em frente de campo de batalha, mas ainda assim não é uma das maiores fraquezas deles. As próximas duas que eu vou falar para vocês são extremamente importantes, então simbora para as duas, que é o que eu mais quero falar com vocês aqui hoje. Primeiramente, gente, o Garoto da Lua. Pessoal, muitas teorias entram em relação a isso, com um foco em que o Griffith e o Garoto da Lua dividem o mesmo corpo. E aqui tá uma das maiores fraquezas do Griffith. Em noites de lua cheia, o Griffith se torna o Garoto da Lua. E o que acontece quando ele se torna o Garoto da Lua? Ele vai para mais próximo possível da casca. Eu sei que tem muita gente que nem percebeu isso, tem muita gente que nem se ligou nisso em Berserk, e agora eu tô contando aqui para vocês. Mas todas as vezes que o Garoto da Lua apareceu, era porque a casca estava próxima. Aparentemente, o Garoto da Lua, ele tem algum poder que o teleporta para mais próximo possível da casca quando está em lua cheia. E essa, obviamente, é uma das maiores fraquezas do Griffith em Berserk. Basta ter a casca próxima a ele, em uma noite de lua cheia, o Garoto da Lua vai aparecer. E assim que a noite finalizar e a lua sumir, Griffith vai voltar. Nesse momento, Guts poderia simplesmente atravessar ele na transformação, que dificilmente ele teria alguma reação. Mas ainda assim é um pouco complicado, já que Guts não conseguiu acertar o Griffith lá atrás quando ele apareceu como Menino da Lua. Isso, pessoal, mais um dos motivos do Griffith ter raptado a casca e mantido ela como prisioneira em Falconia, justamente pelo fato de mantê-la próxima e não correr esse risco de mais uma vez ser teletransportado para perto do Guts para não acabar sofrendo danos maiores. Então, eu sei que tem muita gente que até fala dessa questão dele ter raptado a casca novamente, se ele gosta dela, ama ela e quer ter ela por perto, mas não, galera. O Griffith, ele é totalmente apático e não apresenta ou esboça sentimentos em grande parte da obra. Não é algum sentimento que ele tem em relação à casca, mas sim, ele tem que mantê-la como prisioneira próxima a ele para evitar demais faltas de segurança. Então, por conta disso, essa fraqueza dele é uma das disparadas mais grandes aqui, tem que estar nesse segundo lugar. Pessoal, agora em primeiríssimo lugar para mim, a maior fraqueza foi revelada agora no capítulo 384 de Berserk. É simplesmente o fato dele estar preso ao
destino. Isso mesmo, pessoal. Foi revelado pra gente que o Griffith, apesar de não parecer, também está entrelaçado com o destino do mundo, né? Com o destino do astral, da mão de Deus. Ou seja, Griffith, desde o começo, estava fadado a se tornar o Phantom, se tornar o 5º membro da mão de Deus, para que a mão de Deus renascesse por um completo. Então, tudo o que aconteceu na vida dele estava pré-escrito. Toda a infância dele, toda essa soberba dele ser a única pessoa que importa, dele seguir o seu próprio sonho, se tornar o ápice do mundo, era o seu destino, ao mesmo tempo que também irá ser a sua própria ruína. Por quê? O Griffith, ele quer de toda forma se tornar o maior rei do mundo. A gente sabe que ele não quer apenas se tornar rico e se tornar rei. Ele quer se tornar rei e acima de tudo aquilo que existe. Fazendo isso, ele contraria o próprio destino astral da mão de Deus e de muitos outros fatores também. E a gente agora entra na maior fraqueza dele. Guts não está entrelaçado com o destino. No último capítulo de Berserk foi revelado que Guts é um ser entre o astral e o terreno. Guts está fora das amarras do destino. E melhor para enfrentar o Griffith do que aquele que não segue o destino deste mundo. Guts pode simplesmente encontrar uma maneira de derrotar Griffith porque ele não tem um destino pré-escrito. Se ele tiver como destino matar Griffith, salvar a casca e salvar o mundo, ele pode. Nada pode impedir ele. E é por isso que constantemente, e até mesmo no primeiro eclipse, a mão de Deus faz de tudo para matar o Guts, mas não conseguem. Pois ainda para ele, o destino dele não é morrer. Guts é o único em Berserk que pode escolher o seu próprio destino. E se o destino dele for matar Griffith, sim, será. O Griffith, ele não está de longe de ser um ser indestrutível, pessoal. Tem várias maneiras de derrotarem ele e é só a gente estudar isso certo. Com certeza, essa última revelação do capítulo 384 trouxe isso de forma muito fiel, de forma muito verdadeira. Agora o Guts, ele precisa se preparar, ter essa redenção dele, esse objetivo claro na cabeça dele, que é realmente derrotar Griffith, mas dessa vez sem remorso, sem raiva de quem ele realmente é, do monstro que o Griffith é. Ele só tem que ter esse objetivo e ir pra cima com tudo. Claro que ele também precisa de vários buffs pra isso, precisa se fortificar para finalmente conseguir derrotar Griffith com mais tranquilidade. Mas, pessoal, de forma muito simples, eles podem juntar todos esses fatores. Ainda tem o Império Kushan, toda a frota do Império Kushan podem realmente reduzir aumentar muitas baixas no Império de Falconia, que vai servir de grande ajuda pro Guts e pro bando dele derrotarem finalmente o Falcão da Luz e darem um fim e um desfecho à história do personagem. Pessoal, Griffith tem várias fraquezas. E se eu esqueci alguma, deixa aqui nos comentários que me ajuda demais. Fala aí o que você achou do vídeo, se você concorda com tudo isso que eu disse aqui, me ajuda muito. Finalizamos aqui a semana de Berserk, mas ainda tem muito vídeo, muita coisa de Berserk que vai sair aqui no canal, então fiquem ligados. Agradeço a todos vocês que chegaram até aqui, todo o carinho, a companhia de vocês, me ajuda demais a trazer esses conteúdos incríveis. Até a próxima e tchau, tchau.